Cadê o quê? Microfone? Sim. Gente, vamos acabar o recreio. Agora é um texto da Joana de Ângeles. Só uma palavrinha. Quem quiser daqui do salão fazer uma pergunta, já tem em mente para escrever, levanta a mão neste instante. Papel. Muito bem, então a Joana diz o seguinte: quanto mais a consciência aprofunda o autoconhecimento, mais fáceis se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude do que Jesus denominou como o reino dos céus dentro de cada um. Isso é no livro dela, Illuminati, que é um livro também maravilhoso, capítulo 28. Então, tudo isso aqui, não é? Que ela está dizendo, no fim, vai desaguar exatamente em conquistarmos esse reino dos céus que Jesus vai nos ensinar, não é? Nos ensinou. Então, à medida que nós vamos aprofundando o nosso autoconhecimento, porque a gente às vezes não se conhece. Nem sempre nós pensamos em nós mesmos, reações, emoções, não é? Determinadas atitudes, condutas, pensamentos, atos. Nós nem sempre fazemos essa avaliação. Agora estamos sabendo o quanto que é importante. Santo Agostinho vai falar muito isso lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, ali dando o exemplo de Sócrates, não é? Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós podemos vencer os condicionamentos. Porque nós somos condicionados, como eu disse logo no início. Condicionamentos que são hábitos arraigados. Porém, o condicionamento, ele significa alguma coisa mais que o hábito, porque você está condicionado ao hábito, mas por uma questão que antecede a isso. Algum tipo de raciocínio, algum tipo de solução, de conclusão, alguma coisa assim, cria aquele condicionamento. Quando você, de repente, acontece uma coisa na sua vida que você sente que está machucando, está te preocupando, que você talvez tenha que tomar alguma medida, aí vem o condicionamento. Que você estava acostumado desse jeito, que afinal de contas não foi tanto assim, e começa uma série de argumentos mentais que às vezes não faz com que a pessoa consiga vencer o condicionamento. Ela precisa descondicionar a mente. E isso é o autoconhecimento. À medida que nós vamos melhorando nesse aspecto, nós vamos alcançando isso que Jesus transmitiu para nós. Porque o espírita, ele precisa, se realmente a doutrina espírita foi introjetada na sua vida, na sua mente, no seu coração e tudo mais, ele muda. Agora, ele vai mudar, começa como? Dentro de casa, ali que é o nosso laboratório, né? Que é ali que nós vamos começar a mudança junto aos familiares, porque o conjunto de experiências ali, uns com os outros, faz com que, de repente, a gente já não tenha mais cerimônia, não tenha mais cuidado, não tenha mais coisa nenhuma. Eu fui criada pelos meus pais, eu fui criada no espiritismo. E aí tem uma coisa muito interessante. Se meus bisnetos, eu tenho 2 bisnetos agora. Se meus 2 bisnetos, que já estão na evangelização, eles se tornarem realmente espíritas, vai ser a 6ª geração de espírita na nossa família. Porque meus avós paternos e meus avós maternos já eram espíritas. Portanto, eu venho de famílias, tanto de um lado quanto de outro, espíritas. Quando aquele que seria meu pai conheceu aquela que seria minha mãe, os 2 já eram espíritas. E então, segundo pesquisas que foram feitas, tem lá em São Paulo o Washington Fernandes, que ele faz pesquisas a respeito da doutrina, do conhecimento, a respeito de Chico, de viagens de Divaldo, uma opção de coisa. E ele quis saber da minha família. E quando eu contei isso, ele fez uma pesquisa e falou que é a única família no mundo que um lado e outro era espírita, porque existem muitas que a pessoa vem de um lar espírita, do avô, do avó e tal, mas eu venho dos 2 lados, paternos e maternos. Maior responsabilidade, é assim que eu encaro,
não é? Então eu não faço favor nenhum, não faço coisa nenhuma, a gente tinha que seguir isso, porque isso é assim mesmo, né? Agora, à medida que você vai entendendo isso, mais responsabilidade, que é até o tema aqui, né? Muito bom, consciência. Você toma consciência e você fica mais responsável. Porque agora você não pode mais dizer assim, chegar do lado de lá e falar com os benfeitores assim, eu não sabia. Porque você sabe tudo. Então não adianta você falar que não conhecia, que não sabia, que não sei o quê, que não sei o quê. Sabia. Não mudou porque não quis. Então vai marcar passo. Vai ficar toda a vida aquele mesmo ritmo, naquelas mesmas coisas. Volta, continua. Entendeu? Mas é que continua, mas sempre há uma porta que abre. Sempre há uma janela, alguma coisa que abre para a pessoa mudar, para a pessoa melhorar, para a pessoa tomar tento, né? E começar a ter maior consciência. Vejamos em seguida, ainda Joana dizendo assim: a consciência, entretanto, trabalha pela eleição do significado existencial. Vamos ver 3 coisas que ela fala: pela eleição do significado existencial, do equilíbrio emocional, do bem-estar espiritual, alargando os horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o seu inevitável decesso tumular. Aí já é o livro dela, Entrega-te a Deus. Vejamos que ela está dizendo que a consciência, quando ela chega nesse ponto de maior amadurecimento, ela também, o tempo todo, ela está trabalhando a nossa consciência, desde que você toma consciência da consciência. Aí o que acontece? Ela trabalha para que você consiga alcançar o significado existencial. E aí, para que você o eleja como alguma coisa importante na sua vida. Pela eleição, você vai eleger ele. É uma coisa importante na minha vida. Eu tenho o significado da minha existência, que sou um espírito imortal. Nós temos para nós, diante de nós, a imortalidade. E isso não é brinquedo, não. A imortalidade. E aí, já que nós somos imortais e temos a imortalidade diante de nós e o aprendizado, aí Allan Kardec vai falar, na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 13, ele vai citar a ciência do infinito. Existe, meus irmãos, uma ciência, mas é uma ciência do infinito. Mas não tem importância, nós somos imortais, nós vamos ter bastante tempo. E aí nós vamos, aos poucos, nos inteirando dessa ciência, mas isso vai levar tempo, mas não tem importância, nós temos tudo dentro de nós. E aí, com isso, nós vamos conseguir o significado existencial, que vai nos possibilitar o equilíbrio emocional. Porque desde o momento que você descobre isso tudo, e se descobre, você vai começar a ter assim também um controle das emoções. Você não vai mais ser aquela pessoa tão estourada, não é? Que o tempo todo quer brigar, quer isso, quer aquilo e tal. De repente você começa a ter esse equilíbrio emocional, que vai chegar a um bem-estar espiritual. Porque nesse conjunto todo alarga os horizontes da percepção. A consciência é que permite essa percepção da vida, das coisas, de tudo mais. Eu estava dizendo, portanto, que eu fui criada numa família assim. E uma família que tudo pede licença, fala muito obrigada e faz favor. Eu falo até com o cachorro. Há pouco tempo, que a gente tem cachorro, não tem muito tempo. E eu assim com o cachorro, dá licença, pedindo licença para o cachorro sair do caminho. Aí virou minha filha, mãe, cachorro, a gente não fala dá licença, não. Fala, sai daí. É porque eu falei, mas eu estou tão acostumada a pedir licença, né? Fala muito bem, me passa aí o arroz, por favor, me passa isso assim, muito obrigada. Lá em casa é assim. Agora, é claro, minhas filhas foram educadas ainda, meus filhos. Mas os netos já mudam, né? Mudar. Aí a gente não vai também fazer questão, né? Mas aquela coisa do tempo dos meus pais, porque meus pais eram assim, não é? Então, aí depois passou para nós, eu e minhas irmãs, e depois agora a gente foi passando para os filhos. E eu sei que às vezes eles falam algum palavrão, porque também palavrão nunca falei.
Então, ele, papai e mamãe não falavam palavrão. Nunca ouvi ninguém falando palavrão. Então, aí agora, meus próprios filhos, a gente fala palavrão longe da mamãe. Porque sabe que eu acostumei, não gosto, não falo e tal, né? Então, eu fui acostumada assim. Isso é o que também? Condicionamento. Mas é um condicionamento positivo. Eu não vou querer mudar esse condicionamento e começar a falar palavrão. Começar a falar coisas de baixo nível, de baixo calão, essas coisas, porque eu não fui criada assim, não é? Então, eles eram assim, desse nível, desse jeito. E isso passou para nós e depois eu para os meus filhos. Então, eles, pelo menos, se fala, é longe de mim. É, porque para não ficar feio também, né? E aí também a gente toma cuidado com essa questão de bebidas, dessas coisas todas, porque para evitar, porque hoje em dia as pessoas só sabem ficar alegres e felizes se estiver bebendo. Não é? Infelizmente, né? E com isso a coisa é assim. Então, o meu filho, eu tenho um filho homem e 3 moças. O meu filho, em certa época, levou a namorada dele, a noiva dele, para almoçar no dia, no dia de Ano Novo, no primeiro dia daquele ano, 100 anos, né? Aí ela participou do almoço, participou. Depois ela falou com ele, que falou para nós, que ela nunca tinha ido num lugar que no dia de Ano Novo ninguém usou bebida. Era Coca-Cola, Guaraná, qualquer coisa, sucos, essa coisa, que ninguém bebe. Entendeu? Então continua assim. A gente procura ter esse cuidado, né, de evitar. Mas aí a família acostumou. Lá em casa a gente nunca teve esse tipo de coisa. Por quê? Agora eu vou beber só porque está na moda? Para depois livrar daquilo vai ser muito mais difícil? Então a gente procura, não é o mais possível, manter isso, manter o padrão. Porque aí vem o padrão de Jesus. Tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala do padrão de Jesus, padrão vibratório. E é o padrão que nós vamos precisar alcançar. Então, tudo que a gente puder fazer para levar um pouquinho, ainda que pouquíssimo, em relação a ele, que é o governador espiritual do planeta, é bom. É válido. E devemos procurar isso. Porque, como ela está dizendo aqui, alcançando significado existencial, equilíbrio emocional, e você chega no bem-estar espiritual, que vai propiciar um horizonte maior. Você enxerga mais as coisas, não é? A percepção das conquistas relevantes e significativas. O que é relevante e significativo nesse mundo? Esse mundo é muito passageiro. Então, aí vai, como ela diz aqui, que vai acompanhar a pessoa até a sua morte, né? Até o decesso tumular. Mas se você amealhou isso da melhor maneira que você pode conseguir, um pouquinho que seja, tá bom. O importante é caminhar um pouquinho, não ficar parado. Caminhar um pouquinho, melhorar daqui, melhorar um pouquinho dali. Com os filhos, com a família, onde você quer que você esteja, para que você então consiga, quando chegar do lado de lá, ter algumas coisas para apresentar, algum fruto. Não é? Alguma coisa. E não vai dizer assim, eu não sabia. Você sabia. Não é? Então, é isso que a gente, aos poucos, vai conseguir conquistar, né? Vai alcançar. Na sequência, estamos andando bastante. Leon Denis diz assim, estar unido a Deus, olha bem o que é sentir, é realizar o pensamento de Deus. Isso. E quando chega a certo grau de ascensão, a alma se torna, por sua vez, uma das potências, uma das forças ativas do universo. Ela se transforma num dos agentes de Deus na obra eterna. Meus irmãos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. A nossa caminhada é para isso. A doutrina é para isso, para nos ensinar isso. Para nós não ficarmos, ao resto dos tempos, sem saber, sem fazer nada. Se nós podemos subir, realizar alguma coisa, melhorar, então vamos batalhar por isso. Melhorar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque isso já é importante. Já é um ponto, é um crédito a nosso favor.
E aí nós estamos aprendendo com a doutrina aquilo que eu falei que é a bandeira, a caridade. Fora da caridade não há salvação. E fazer o bem é uma das principais coisas que nós precisamos realizar. Mas o bem não é só dar as coisas. As coisas. É dar de nós mesmos. É uma série de circunstâncias que você pode fazer o bem dentro da sua família, fazer o bem lá fora, fazer o bem no hospital para ajudar as pessoas, ir lá naqueles que dormem debaixo das marquises, ajudar, fazer o bem, sim. Mas existem aquelas sutilezas de prestar uma caridade, um benefício, alguma coisa assim, não é? Aí, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como a entendia Jesus. Questão 886. De O Livro dos Espíritos. Aí vem, benevolência. Benevolência para com todos. Ser benevolente. Indulgência para com as faltas alheias. E, terceiro, perdão das ofensas. E aí você tem diante de nós mesmo um programa. Ser benevolente é ser bondoso, não é? Ter essa bondade. Olhar as coisas com um olhar mais bondoso. E não ficar o tempo todo só mostrando os defeitos das pessoas, chamando atenção para os defeitos. É olhar de um olhar melhor. O que ela tem de qualidade, aquela pessoa, o que ela faz, o que ela fez, qualquer coisa assim, não é? Indulgente. Deixar de ser exigente. Porque nós, às vezes, exigimos demais do nosso próximo. Quer que ele ande como a nossa cartilha, o nosso próximo. Tem que fazer igual nós, pensar igual nós. E aí você quer isso com o filho. Você quer isso com subalterno. Subalterno. Bom, aí já vem uma confusão, né? É, uma pessoa que você também pode tratar com benevolência. Aí a gente tem que ter esse critério, esse cuidado, né? Com essas pessoas. Porque como diz Allan Kardec, como diz lá no Livro dos Espíritos, comentando a questão 886, depois vem a questão da esmola. Não é? Então, essa questão... então é ruim dar esmola? E aí vem, dependendo, né? E aí tem um ponto muito interessante, que vem uma pessoa humilde, todo mundo acha que não precisa nem dar muita importância, não, e tal. Aí vem uma pessoa rica, pronto, aí a gente fica cheio de mania, de coisa, né? Então, enfim, só porque tem dinheiro, a pessoa, né? Só porque é influente. Só porque é isso, só porque é aquilo, e o outro lá, que não tem nada disso, né? Às vezes é muito mais influente no mundo espiritual do que aquele, né? Então, a gente aprende cada coisa no espiritismo, não é verdade? A gente aprende umas coisas que você nunca passou pela sua cabeça. E, de repente, hoje em dia são tal das pessoas invisíveis, né? Das pessoas invisíveis. Então, a gente tem que ver as pessoas, né? Ver as pessoas. Há pouco tempo apareceu não sei se foi no WhatsApp, um deles aí, aquele menininho que gostava de esperar os lixeiros. Que hoje chama, tem um outro nome, esqueci o nome deles agora. Coletores, né? Bom, aí o menininho ia lá todo dia de manhã, né? Esperando eles, dava café, essa coisa toda. Lá em Juiz de Fora nós temos uma casa espírita que é muito frequentada e ela é bem antiga. Essa casa espírita toda manhã há anos dá café da manhã para os que dormem nas marquises, os que dormem... Então tem aquela freguesia, né? Que vai para tomar o café da manhã. Então, a gente tem N modos de ajudar as pessoas. Eu sei que aqui tem também uma atividade, né, social muito importante lá na Rocinha. Pois é, ela estava me contando e eu gosto muito de saber, porque o que eu perguntei hoje, quantos anos tem a casa, eu pergunto em todas as casas que eu vou, né, Emanuel? Primeira coisa que eu pergunto, eu gosto de ler os cartazes, e gosto de perguntar, quantos anos tem essa casa? Quem foi que fundou? Como é que foi? Porque isso, meus irmãos, é o histórico. E também para nós sabermos aquela evolução da doutrina na divulgação, no trabalho no bem, não é? Outra coisa que eu falo, toda casa espírita realiza cura. Não precisa falar assim, nós temos uma reunião de cura. Tudo bem, tem alguns que têm, muitos têm. E às vezes a pessoa não fala que tem uma reunião de cura, mas cura. Só que
não é divulgada. A pessoa que foi curada muitas vezes, eu fui para lá, eu passava tão mal, eu tinha isso, eu tinha aquilo, fiquei completamente boa. Aí a pessoa continua frequentando, ou às vezes some. Se forem frequentar todas as que foram beneficiadas, precisava de mais 5 andares para cima, para ficar 10 andares, porque eu sei que muitas pessoas foram beneficiadas e nunca mais voltaram. Mas foi ficar com a semente. O importante é isso, foi semeado, não é? Então, toda a casa espírita, ela realiza o bem. Toda a casa espírita, ela realiza curas. Curas da alma, né? Curas do corpo físico. E isso acontece por quê? Os benfeitores espirituais estão aqui. Aquela que é a mentora da casa, a Rita de Cássia, que é um espírito muito evoluído, ela olha por essa casa através da irmã Vera, através de outros que já foram fundadores da casa, que estiveram aqui e tal. Então, isso tudo é muito importante. Eu soube que a Rita de Cássia é das causas impossíveis. Eu tenho 3 causas impossíveis lá em casa. Agora eu vou rezar para a irmã Rita de Cássia, pelo amor de Deus. Resolve as nossas coisas impossíveis que estão lá em casa parado. Então, todo mundo tem uma coisa qualquer. Agora, mas eu não estou brincando, não, é verdade. Vou pedir intercessão da Rita de Cássia, porque esses benfeitores, eles ficam ajudando, amparando, trazendo. Agora, aí, se você está trabalhando com sinceridade, aí sim, não é? A gente aí vai receber isso aqui para chegar nesse grau de ascensão. Nós vamos nos tornar uma das potências, uma das forças ativas do universo. E aí a pessoa se transforma nos agentes de Deus na obra eterna. É aquela diretoria de Deus que eu falei, que o Haroldo fala de uma forma muito bonita, né? Que Deus tem uma diretoria que são os espíritos co-criadores. E Jesus é um deles. Na sequência do texto aqui, que eu ainda não tinha posto o resto, aí essa pessoa aí seu papel é transmitir as vontades divinas aos seres que estão abaixo dela. Atrair a ela, em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Olha que coisa bonita, não é? Portanto, o papel desses agentes de Deus é transmitir as vontades divinas aos seres que estão abaixo, não é? Atrair a ela, em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Porque é muito importante nós lembrarmos que os mais evoluídos ajudam os menos evoluídos. E assim por diante, não é? Então, os mundos são solidários. Mundos já muito mais perfeitos ajudam os imperfeitos. Que nós sabemos que quando vieram os exilados de Capela, o mundo lá era mais evoluído só intelectualmente. E também espiritualmente, mas um grande número só evoluiu intelectualmente e nada da outra parte. Então vieram exilados para o nosso orbe terreno, não é? E aqui realizaram muitas coisas. É muito bonito essa trajetória, porque depois voltaram para a Capela, não é? O sistema onde eles trabalhavam e onde moravam. Mas alguns ficaram no planeta. Alguns ficaram no planeta. E Emmanuel diz que eles deixaram nas pirâmides a história da vida deles. Então, até hoje, ninguém sabe como construir. Eu sou fascinada pelas pirâmides. Você falou que tem um programa na televisão das pirâmides, lá vou eu ver para aquilo lá. Então, eles fizeram muitas pesquisas atuais, até com raio laser. Emitindo raio laser para entrar dentro das pirâmides e vasculhar aquilo tudo lá. E eles todos com os aparelhos, né? Os que entendem esse assunto, os físicos e os químicos, sei lá quem, todos que estão fazendo essa pesquisa, né? Mas não descobriram. Descobriram algumas coisas, mas o que é mais importante ainda não descobriram, né? Então, Emmanuel diz que eles deixaram a história deles nas pirâmides. Continuando aqui, para abrirmos para as perguntas, depois dessa daqui. O universo infinito... Já tem pergunta? O universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos como campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos.
E quando esta certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. Isso está no livro fantástico de Leon Denis, No Invisível. Eu falo que o livro No Invisível de Leon Denis é a continuação do livro dos médiuns, porque Kardec não teve tempo de trazer, contar casos que comprovassem aquelas teorias que ele estava apresentando, porque nós sabemos que a teoria ela surgiu após o fato, ela deriva do fato, enquanto que na ciência muitas vezes existe a teoria para depois comprovar. Agora, no espiritismo, o fato deu origem à teoria. E aí é no livro do livro Céu e Inferno, que eu falei do livro Céu e Inferno um pouco, né? Mas eu não contei a segunda parte, só falei da primeira, que tem o Código Penal. Na segunda parte, Allan Kardec vai colocar 66 comunicações de espíritos que deram comunicação e contaram o estado deles, o que eles encontraram no mundo espiritual. É o depoimento, é a mesma coisa que aquelas cartas do Chico, as cartas consoladoras, em outra forma, as cartas, ou seja, os depoimentos de espíritos relatando o que encontraram. O porquê de ter morrido assim, de ter acontecido isso, ter acontecido aquilo e tal. Então, ali a gente vê isso. Eu sempre destaco uma das mais importantes ali daquele conjunto, das mais interessantes, é a dos criminosos arrependidos. E ali tem o caso do Jacques Latour. Eu comecei a contar o caso do Jacques Latour na década de 70. Eu olhei aquele caso, gostei muito do caso do Jacques Latour. E comecei a contar. E até hoje eu conto o caso do Jacques Latour. Eu já contei tanto que eu acho que eu sou da família dele. Ou eu sou amiga, família, qualquer coisa. O Jacques Latour, ele era um assaltante. Ele roubava. Ele roubava as pessoas nas estradas. E vinha as pessoas, às vezes, né, naquela época não tinha carro, não tinha nada, era a cavalo, era as carruagens, era aquelas coisas assim, né? Aí ele assaltava. Depois de tirar tudo, ele matava a pessoa. Então, a pessoa pedia clemência. A pessoa pedia para ele não matá-la. Mas ele matava a si mesmo, tirava tudo e matava. Então, era uma pessoa que não tinha piedade nenhuma, né? Uma pessoa cruel. O que aconteceu? A certa altura, ele acabou sendo preso, condenado e foi guilhotinado. Ele foi guilhotinado. Muito bem. Aí, acontece que Jacques Latour, ele vai dar comunicação ele vai dar uma comunicação quando o Kardec estava viajando. Kardec nem sabia, ninguém tinha notícia dessa pessoa, desse espírito, não é? Desse assaltante, ninguém tinha. Ele estava em Bruxelas, Allan Kardec. E aí houve uma reunião mediúnica. E um dos médiuns vai receber uma mensagem do Jacques Latour. Naquela época, as mensagens eram psicografadas. Sempre. Era muito raro uma mensagem psicofônica. Mas naquela noite, todos reunidos, e o médium, um dos médiuns ali com papel, com lápis e tudo, de repente, ele pega o papel, o médium, rasga, joga longe, e aí uma voz através dele, né, fala assim: arrependo-me, Jacques Latour. Ele estava dando uma comunicação. Meus irmãos, interessantíssimo, porque ele deu uma comunicação menos de um mês, depois de ter sido guilhotinado. Agora vocês perguntam, ele comunicou com a cabeça ou sem cabeça? Porque foi guilhotinado, a cabeça caiu para o lado, ele ficou sem cabeça, o corpo físico. Então a comunicação, ele vinha com a cabeça, sem a cabeça. Claro que ele vinha com a cabeça para poder falar. Arrependo, Jacques Latour. Mas por quê? Se fosse olhar teoricamente se isso era possível, só ali, porque era necessário que um espírito que passou por aquilo tudo desse a comunicação. Mas vamos supor uma pessoa que passasse por isso hoje,
não ia conseguir comunicar daqui a menos de um mês, né? Era muito mais difícil. A gente sabe como que passa a perturbação do espírito, quanto mais atrasado for, não é? Deixando o corpo físico e entrando na vida espiritual. Então fica aquela ligação entre o corpo físico. Mas Jacques Latour, ele estava com a cabeça. Por quê? Porque ele precisava contar a história dele. Então é muito interessante. Eu não vou contar a palestra do Jacques Latour, mas eu recomendo que vocês leiam, porque Jacques Latour, ele vai dar essa primeira comunicação em Bruxelas. Interessante é isso. Aí Kardec volta para Paris. Não é que ele foi também lá? Ele foi dar comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de um outro médico que não sabia de nada. Aí ele vai contar tudo. Então, aí ele vai contar, vai falar do arrependimento dele, não é? Então, é muito interessante. Ele dá 6 comunicações. Então, a cada vez que ele ia comunicando, ele ia mais aumentando, ampliando, né? Com aquela primeira são 7, mas depois mais 6 ali. Então, ele ia ampliando o raciocínio dele, explicando mais, não é? Então é muito interessante. Então ele está no item dos criminosos arrependidos, porque tem aqueles outros criminosos que não tiveram endurecidos, não tiveram nenhum arrependimento do que fizeram na Terra, né? Então nós temos ali também um conjunto de explicações através dos espíritos. Kardec vai agrupar esses espíritos em 7 categorias. Então, tem os espíritos felizes, os espíritos que não sabem. Porque outra coisa que Kardec também achou muito interessante é que alguns espíritos que comunicavam não sabiam que tinha morrido. Agora, hoje em dia, a gente não acha nada demais nisso. Mas vamos ver a surpresa de Kardec. O espírito chegava falando assim: eu vou lá para minha casa, ninguém me conhece, eu vou isso, vou aquilo, vou lá no meu escritório, tem outra pessoa no meu lugar, e não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, não sabia que tinha morrido. Daí é que ele tira a teoria. Existem espíritos que não sabem que morreram. Porque na doutrina espírita, a teoria dela vem do fato. O conhecimento do fato dá origem à teoria. Muito bem, então vamos ver agora as perguntas. Eu vou pedir para ler para mim? Deixa eu ver aqui. Agora aqui, porque tem algumas que a letra assim tá muito clarinha, porque é de é só sobre o assunto, viu, gente? Porque senão não temos tempo de falar outras coisas. Sim, então pronto. Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui é uma reflexão. Ah, tá certo. Então, para ver Marcelo Gleiser, ontem, na entrevista, reforçou a ideia do Amit. Sim. Isso aqui é interessante, até a pessoa conversou comigo agora mesmo. Só a título de reflexão, né? Que o paradigma de Antônio Goswami, também o físico Marcelo Gleiser, esse que foi premiado agora, né? Em entrevista ontem na Globo News, reforçou a importância do elo entre a ciência e a espiritualidade. Muito bem. É importante a gente saber isso, né? Porque é o que a doutrina está batendo o tempo todo, a doutrina espírita e nós, né, no movimento espírita, batendo nessa tecla, que é a aliança entre a ciência e a religião. Aliás, eu esqueci de falar que logo no início, quando eu falei daquelas primeiras partes do... Peraí, voltou aqui. Ah, mas ali não voltou, não. Que eu falei que era a primeira parte lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu não vim destruir a lei, depois o reinado, o reino de Deus, o reino do mestre, e depois a reencarnação, não é? Então, um dos itens é a aliança da ciência e da religião, que já é abordado ali no segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque naquela época já se procurava isso. Então, Kardec vai mencionar esse ponto também muito importante. Você não quer falar no microfone? Posso falar. Se as leis de Deus estão gravadas em nossas consciências, por que tamanha dificuldade em vivenciá-las, surgindo o sofrimento e suas consequências? Sim.
Excelente, muito bem. Então, essa já vou responder, não é? É claro que isso tudo que nós falamos aqui mostra, evidentemente, isso, né? Com bastante evidência. Por quê? Vamos ver que nós fomos criados zero. Vamos falar assim, zero. Zero disso, zero daquilo. Íamos começar, mas estava tudo em nós. Como se fosse uma sementinha, um germe, que depois ia brotando à medida que a própria criatura começasse a uma vivência, não é? A experiências, essa coisa toda. O que vai acontecer? A consciência estava também assim, né? Vamos olhar assim, que é um espírito recém-criado. Então, ele não trazia na consciência o passado ainda, porque ele estava começando, é zero de tudo, não é? Então ele vai começar. E a partir daí que ele vai amealhando essas coisas todas. Mas a dificuldade é que sempre olhando o lado da vida material, olhando isso, é claro que é muito mais fácil você fazer qualquer coisa sem ter responsabilidade, você fazer qualquer coisa que possa até prejudicar o próximo, mas desde que te beneficie, porque você tem o egoísmo, você pensa primeiro em você mesmo, na sua família, primeiro você, depois lá, mais ou menos assim a família, e depois então o resto que se dane para lá, não é? Então, isso tudo vai fazendo o que acontece? Que a consciência não despertou ainda. Ela está apenas no sentido das condições físicas, da preferência. O que a pessoa prefere? Exatamente, trazer para ela esse benefício que o prazer pode resultar para ela. Não apenas o prazer sexual, físico, mas o prazer em tudo. A pessoa fica feliz porque ultrapassou o outro, foi melhor que o outro, massacrou o outro e matou o outro. Essas coisas assim. Então, existem muitas formas de prazer, né? Que é uma sensação prazerosa da pessoa ter feito isso, ter vencido aquilo outro, em detrimento da própria outra pessoa. Então, a pergunta que a criatura está fazendo, por que a consciência, então, ela não nos mostra isso, não é? É porque ainda não houve o despertar. O despertar da consciência, ela muitas vezes tem que vir através do sofrimento. Quando o sofrimento vem, a pessoa vai ter que pensar, por quê? Começa por quê? Porque eu, não é? Ainda olhando, porque daqueles primeiros tempos, a sobrevivência era o instinto de sobrevivência. Então, a pessoa matava, a pessoa fazia qualquer coisa porque ela tinha que sobreviver, ou era ela ou era o outro. Só que com o tempo as coisas vão se modificando e aí entra um outro aspecto, que Deus, como Pai misericordioso, e que Jesus, como governador espiritual do planeta, enviava sempre espíritos mais sábios, com mais experiências do que aqueles lá, para ensinar, para mostrar alguma coisa. Então, os profetas, os missionários, eles sempre existiram. Não são só aqueles que foram registrados na Bíblia, registrados em algum momento, mas outros que antecederam, bem lá naquele começo, espíritos um pouco mais experientes, que ajudaram aqueles primitivos a lembrar, a entender alguma coisa, não é? De se beneficiar, depois também através de alguma invenção que pode ter sido inspirada. E aí a gente sabe disso, né? Quando a descoberta do fogo, uma das coisas mais importantes que aconteceu, depois a criação da roda, são coisas marcantes, não é? Na vida do ser primitivo, mas especialmente o fogo, né? Que para lidar ali, para cozinhar as coisas, enfim, para uma série de usos, né? Do fogo naquele momento primitivo das criaturas. E depois foi vindo outras coisas, né? Então é por isso, porque a consciência só através de o ir e vir das reencarnações vai despertar. E muitas vezes, é como a gente sabe que Jesus mandava os missionários, mas o que o povo fazia? Matava. Muitos deles foram mortos, rejeitados, não ouvidos. Não eram ouvidos, não eram entendidos, ninguém prestava atenção, ou falava que era louco, aí matava. Então, muitos vieram, mas pelo menos deixaram uma semente, não é?
E é muito interessante que aqueles que são os missionários, aqueles que têm um cabedal de conhecimento muito maior, estes deixaram, mesmo sendo assassinados, condenados à morte, qualquer coisa assim, deixaram alguma coisa que mais adiante as pessoas vão pensar. Muitas das coisas que as pessoas trouxeram, e aí vamos olhar mais nos tempos próximos, né? Todas as invenções, todas as coisas, todos os ensinamentos, pessoas que marcaram mesmo a sua época quando vieram à Terra, nem sempre foram assassinados, condenados, mas às vezes não eram ouvidos. As pessoas desprezavam, riam, não acreditavam. Aí a pessoa morre. 20 anos depois alguém fala assim, sabe aquele? Até que ele falava uma coisa, isso que você está falando aí, lembra aquele lá que falou isso. Às vezes essas pessoas só eram consideradas 20, 30, 50 anos depois da morte dela. Muitos casos foram assim. Lembra do fulano? Lembra aquele, assim, deixou isso, deixou aquilo e tal e tal. Então, veja Sócrates, por exemplo, né? Quando Sócrates foi condenado, quanta coisa ele deixou. E aí os discípulos, os seguidores dele, que tiveram, então, que levar adiante aqueles ensinamentos dele. Divaldo diz que é um dos espíritos mais evoluídos que já veio à Terra, Sócrates. Lembrando que, entre parênteses, Divaldo, hoje é aniversário dele, né? Então, todo mundo hoje está dando os parabéns espiritualmente, vibratoriamente, preces e tal, para Divaldo, né? E, bom, se falar em Divaldo, posso fazer um parênteses, né? Um pouco maior. Porque Divaldo, agora, no mês de agosto, ele vai a Juiz de Fora pela 60ª vez. Ele vai há 60 anos de Juiz de Fora. E a primeira vez fui eu que convidei no ano de 59. Aliás, no ano de 59 foi quando o Chico mudou para Uberaba. Chico mudou para Uberaba em 1959. E foi nessa época que eu fiquei ouvindo, alguém falou lá em Juiz de Fora, de um orador que estava assim, ficando mais conhecido, que era da Bahia, um tal baiano e tal. Aí me deram tão boas referências, eu resolvi convidar. Eu era da Mocidade nessa época. Então, convidei. Mas porque também, na falar a verdade, eu era da Mocidade, mas já era casada, porque eu casei com 18 anos. Entendeu? Eu casei muito cedo naquela época. Hoje ninguém casa com 18 anos, não, só se precisar mesmo. Não precisando, deixa mais para frente um pouquinho, né? Então, mas eu continuava na Mocidade. Porque eu tinha 18 anos, mas minha mentalidade era de 15 anos, 14, 15 anos. A mentalidade da gente era muito diferente, não é? E então aí eu participava da Mocidade e convidei o Divaldo. Então o convite veio da nossa Mocidade Espírita, do Centro Espírita Ivon Costa, aonde eu fiquei 36 anos, né? Muito bem, então Divaldo veio e ficava hospedado lá em casa, esses anos todos. Então a gente tem muita ligação, por isso eu escrevi 3 livros que falam sobre Divaldo. O Semeador, que não tem aí hoje também. Agora, Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, é o relato da mediunidade de efeitos físicos do Divaldo. O Semeador, ela está com os dois aqui, ó. O Semeador foi na década de 80 que eu escrevi. E esse Divaldo Franco é o mais recente lançamento. Esse daqui do Divaldo Franco agora, Uma Vida com os Espíritos, é que eu estou contando uma coisa que ele não conta. Que ele é médium de efeitos físicos. Ele não conta. Porque Divaldo tem isso, ele é muito discreto. Então, como eu tenho esse contato com ele anos e anos e anos e anos, e eu fico hospedada lá na mansão, a gente ouve o pessoal da mansão também contar as coisas, né? Então, os fenômenos dele de efeitos físicos aconteceram em maior número na década de 50. Na década de 50. Porque Chico também era médium de efeitos físicos, também não contava. Não é? Então, Divaldo, mesma coisa. E com isso ele tem muitos casos. Eu consegui 50 depoimentos de pessoas que assistiram efeitos físicos de Divaldo. Está tudo no livro. Aí eu também analiso o que é um transporte, o que é uma mediunidade de transporte, não é?
o que, que é uma materialização disso, daquilo, de alguma coisa e tal. Tem casos muito interessantes mesmo. E aí a gente vê o médium que tem a responsabilidade, né? Porque ele poderia ficar contando isso. Você vê que agora, uma coisa que acontecia em 56, agora que foi contado. Mesmo assim, por que que eu fui lá? Quando foi do ano de 2011, eu falei com ele assim, Divaldo, eu queria escrever um livro sobre seus fenômenos de efeitos físicos, que eu já conhecia, né? Porque lá na mansão, muitas vezes as pessoas contam, mas assim, tudo baixinho para ele não ficar sabendo que está contando. Quer dizer, ele está sabendo, mas pelo menos tem que fingir que ele não está sabendo. Não é? Então, contava isso, contava aquilo, aquela coisa toda e tal. Quando foi 2011, eu falei, Divaldo, eu queria escrever um livro sobre a sua mediunidade de efeitos físicos. Não, Sueli, pelo amor de Deus, não faz um livro desse, não, já falam tanto, vão falar demais ainda. Então, quer dizer, fala negativamente, né? Então, eu já estou ficando de idade, não sei se eu vou aguentar mais isso e tal. Eu obedeci, que eu sou obediente. 2011, 2012, Divaldo, não. 2013, aí nem pedi mais, fiquei quieta. Mas, enquanto isso, eu ia fazendo as pesquisas. Intramuros, eu ia fazendo as pesquisas, eu procurava uma pessoa, procurava a outra, né? E fui tomando nota e tal. 2014, 2015, vai ser lançado um livro da Ana Landi, que é uma jornalista profissional. E não era espírita, agora é espírita. E então a Ana Landi escreve sobre a vida de Divaldo. E ele permitiu que ela contasse um fenômeno de efeitos físicos dele, porque ela ficou sabendo também, ela foi lá na mansão, pergunta daqui, pergunta dali, ela pegou, contou, né? Aliás, são 2 casos. Aí, quando eu li aquilo, eu falei, que coisa! Então, já que eu já taquei assim, também vou contar. E aí foi que eu escrevi o resto do livro, né? Escrevi que já estava com depoimento, aquela coisa toda e tal. Foi um livro bem trabalhoso, porque eu consultei pessoas do exterior, né? Até a pessoa responder, até... Então, esses detalhes assim, né? E, por fim, então, agora, esse livro. Então, é interessante a gente saber exemplos assim. Ele está fazendo 92 anos, né? Chico também desencarnou com essa faixa, né? Só que Divaldo ainda continua viajando. Esse ano já foi exterior, não sei quantas vezes. Outro dia mesmo estava em Miami, né? Então agora ele anda de cadeira de roda, mas também é claro, né? Depois de tantas coisas e de tanta idade, né? E então com isso a gente fica sabendo. E Chico Xavier tinha as mesmas mediunidades, também de efeitos físicos, só que não contava. Mas a gente, aos poucos, fica sabendo. Uma pessoa relatou, outra relatou. E ele fez, certa vez, que Divaldo estava com seus 20 anos, porque Chico era bem mais velho que Divaldo, né? Divaldo foi lá ele foi lá, deixa eu ver se já... Acho que ainda era Pedro Leopoldo, quando ele foi lá. Porque ele teve um problema nas cordas vocais muito grave, não era comum, não era muito mais grave. E estava em tempo de perder a fala. E ele vai atrás do Chico. E Chico falou com ele que deveriam fazer uma reunião de tratamento para Sheila aplicar um passe nele. Mas aí fizeram, com pouquíssimas pessoas, fecha tudo, tem que ficar escurinho, né? Aí depois vem, a Sheila materializou. Chico entrou no transe, a Sheila materializou com um aparelho luminoso nas mãos, que ela aplicou na garganta do Divaldo. Pergunta se ele ficou bom. Ficou, porque com 92 ele continua falando. Ficou bom na hora ali, né? Porque depois, aos 92 anos, ele continuou fazendo palestra, né? Então, quer dizer, ali um trabalho de materialização pelo Chico Xavier. E aí a Sheila aproveitou ali umas poucas pessoas que ali estavam, ela fez um tratamento nas pessoas. Era um aparelho como se fosse aquele aparelho de raios ultra, aquela lâmpada violeta. Pois era daquele tipo, só que bem pequenininho, né? Aplicado na região. Então aí a gente vê esses médiuns, né, que tem para nós esses exemplos, essa vida de dedicação. Muito bem, então agora, vamos ver a outra. Tem mais pergunta não? Todo mundo não tem que fazer pergunta não? Eu gosto de pergunta, viu, gente? Se eu não souber responder, pergunta o Divaldo na hora que ele vier aqui. Olha só, aqui é uma pergunta que até onde vai o nosso livre-arbítrio? O que seria pré-determinado para vivermos e o que depende de nossas ações
Nossas ações Sim. vividas, eu acho. Sim. Então, olha aqui, a que a gente falou aí do livre-arbítrio, né? Então a pessoa está perguntando até onde vai o nosso livre-arbítrio. Até um certo ponto, claro. O que seria pré-determinado? Muito bem, então é o seguinte. Eu falei que quando o espírito criado por Deus, zero de livre-arbítrio, ainda não começou, né? Mas aí vai começar. Muito bem, então, aí ele vai começar a trajetória dele. O livre-arbítrio significa a liberdade de escolha que a pessoa tem para optar por um caminho, para optar por outro, tomar essas suas próprias ideias para que ela possa crescer por ela mesma e não porque tem alguém ensinando, porque tem um guia ensinando, essas coisas todas. Então, nós temos, todas as pessoas têm o protetor, né? Chamado de anjo da guarda. Mas acontece que ele não fica atrás de nós dizendo faça isso, faça aquilo. Ou não faça isso, não faça aquilo. Ele pode dar uma inspiração, não é? Pode fazer a pessoa lembrar, por exemplo, se a pessoa está indo por um caminho negativo, nocivo, pode às vezes ele fazer a pessoa, lembra? Ah, eu lembrei que meus pais ensinaram, ou que eu ouvi falar, ou que isso, aquilo, assim, desse jeito, né? Então, agora a pessoa aí vai somar os prós e os contras e escolher o caminho dela. Porque senão não teria nenhuma vantagem. Seria porque ela foi condicionada àquilo por um espírito mais evoluído. Aí, quando ela tem que tomar as rédeas da sua própria vida, é diferente. É muito diferente. Porque também o que você acertar é benefício para você, é crescimento. Você cresce porque você sabe que você escolheu bem. O contrário também acontece. Aí a pessoa pode ficar deprimida, ficar triste, mas aí ela pode novamente passar por uma experiência e conseguir recuperar, melhorar, não é? Então, essa coisa de livre-arbítrio, ela é bastante, assim, vamos dizer, ligada à própria vontade da pessoa, à própria condição de fazer escolhas. Quanto mais nós ficamos sabendo as coisas morais, espirituais e físicas, mais nós podemos ter escolhas e fazer escolhas, não é? Hoje em dia a gente vê muitos avisos que a própria mídia tem um lado que às vezes a gente fala um lado péssimo, isso, e tem mesmo. Não é que em vez de ensinar, desensina. Só ensina coisa ruim, é verdade. Mas tem um lado bom. Então, nesse lado bom, às vezes mostra que isso assim vai trazer tal benefício. As drogas, né, por exemplo, o prejuízo, é isso, é aquilo e tal. Então, vem mostrando os prejuízos, mostrando os benefícios, essa coisa toda. Então, isso é válido, muito válido, para a pessoa fazer sua escolha. Agora, a pessoa, às vezes, é fraca. Tem pessoas que não aguentam assim a condição de resistir. Ela não aguenta. Ela fraqueja e vai de novo pelo mesmo caminho. Mas aí é preciso uma série de coisas, porque isso mostra o espírito ainda muito hesitante, cheio de dúvidas, o espírito ainda fraco, que ainda não trilhou um caminho melhor. Então, por uma série de circunstâncias, às vezes traumas de infância com familiares, e vai por aí afora, uma série de coisas, né? Então a pessoa pode ter aquela fraqueza que ela não consegue superar. Mas aí vem, às vezes, uma porção de momentos em que ela vai ser ajudada, em que ela vai receber um aviso, em que é isso, que é aquilo. Às vezes até uma enfermidade, às vezes até ficar parado porque quebrou uma perna, porque para você pensar, porque era preferível aquilo, do que você entrar por um caminho muito pior, não é? E assim por diante. Então, o livre-arbítrio, ele tem essas situações flutuantes. Agora, pode ser caçado momentaneamente. Quando? Quando a pessoa, em outras existências, cometeu muitos crimes. E na última, que veio para poder corrigir, incorreu de novo. Então, pode vir, às vezes, com limitações para evitar. É para benefício. Então vem, ele não tem, fica, por exemplo, num leito, fica sem poder pensar, ter uma mente mais lúcida, vem isso, vem aquilo.
Agora vou falar o seguinte, sempre tendo cuidado para não dizer, ah, essa criança é porque isso, era um criminoso. Ah, essa daí é por causa disso, porque suicidou nem sei quantas vezes. Então a gente tem que ter cuidado, porque pai e mãe não querem saber disso não. Se o filho desse, vai que não conhece nada. Ah, então meu filho foi suicida 3 vezes? Ah, então meu filho matou não sei quantas vezes, não sei quantas pessoas, também não podemos, né, entrar nessa, porque quem somos nós? Às vezes aquele espírito pediu para vir assim. Porque ele precisa, porque ele entendeu que era melhor, porque ele mesmo quer evoluir. Porque no mundo espiritual as coisas mudam. Os espíritos caem na realidade. Tudo aquilo que a gente achava tão importante e pelas quais lutamos, agredimos pessoas, tomamos desaforo com as pessoas, etc, etc, chega do lado de lá, não vale nada. Não vale nada. Não levamos nada dessa vida, né? A não ser o que nós temos moralmente e espiritualmente. Então, muitas coisas que nós fazíamos, tanta questão não vale nada. E aí vem aquele desapontamento, né? Ah, se eu soubesse, né? Que não vale isso. Aí os casos de André Luiz são ótimos para isso, para nos alertar. Olha quanta bênção a doutrina espírita nos proporciona para que a gente tenha esse alerta. Não faz isso, porque olha que se fizer, o que vai acontecer. E Ivone Pereira? Com um livro sobre suicídio, sobre... Aí a pessoa fala, ah, mas aquele livro é pesado demais. Pesado demais são esses filmes que passam por aí, essas coisas todas, né? Olha, eu acho graça o seguinte, a mídia fala, há campanhas e mais campanhas para acabar com a violência. E os filmes? Não tem um filme que não seja com aquelas armas. As armas estão cada vez maiores, deve ser um peso, uma coisa doida, né? Custam caríssimas. Então, matando todo mundo. Mas uma coisa horrorosa. Aliás, então, vou para descontrair um pouquinho. Aí fala assim, o brasileiro engordou demais, tem muita gente gorda, precisa emagrecer. Todo dia tem aulas dos gourmets ensinando a fazer mais e mais sobremesa, mais e mais. Como é que vai emagrecer o povo se está todo... Não é a verdade? É a mesma coisa das armas. É para desarmar o povo, mas bota as armas. Aí é para emagrecer, mas bota as comidas. Aí a pessoa fala, nossa, mas acho que eu vou experimentar essa comida. E por mal dos pecados, às vezes é boa mesmo. Então, isso acontece. Isso é a vida, é assim que acontece. Então você vai ter que tomar, mas agora eu tenho que resistir, não posso, né? Não quero nem ver essas coisas mais. Eu, às vezes, fico procurando os canais. Vou até o último e volto. A minha filha, mãe, o que você resolveu? Nada, minha filha. Todos os filmes, para mim, nenhum presta. Agora, eu quero um filme leve. É difícil. É difícil um filme mais levinho, uma coisa mais distrair. Então, às vezes a gente acha, né? Eu gosto de entrevista, ver o mundo do alto também é muito bonito. Tem muita coisa boa, né? Então, eu vou atrás dessas coisas assim, porque ver gourmet fazendo comida não vale a pena, não. Então, meus irmãos, é isso. Mais e pergunta? Eu respondi? Nem sei, falei tanto. Respondi, minha filha? Responde. Eu nem lembro mais da pergunta. Hein? Esse aqui, ela está pedindo uma bibliografia para entender melhor a diferença entre energia vital e aura. Entendeu o quê? Uma bibliografia. Esse aqui... Era o que ela quer saber? Ela quer... Aqui a pessoa pede uma bibliografia para entender melhor a diferença entre energia vital e aura. Sim. Tem que ser com André Luiz, né? Evolução em Dois Mundos. Agora aqui ele quer saber... Daqui a pouco. Senão eu esqueço aquela. Daí a pouco você me fala, tá? Bom, aqui, energia e aura. Por exemplo, você pode olhar o livro Evolução em Dois Mundos. Mas no meu livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, eu fiz uma... Tá me dando adeus? Ah, não é para mim. Não, era para a moça, para levar o papel. Mas parecia tanto que era para mim, eu pensei que ela estava fazendo assim para ter a palavra, entendeu? Teve um motivo, né?
Muito bem. Então, nesse meu livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, eu fiz assim uma síntese, né, do que está no Evolução, em outras obras, falando a respeito de aura, falando a respeito de energia, essa coisa toda, assim, mais para pessoas que, vamos dizer, estão na prática, na parte prática da mediunidade, né? Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, é exatamente por isso, né? Para poder trazer coisas mais, assim, difíceis, vamos dizer, de entendimento. Eu, por exemplo, preciso de umas coisas mais assim, desdobradas, né? Então, isso ajuda para que a pessoa compreenda melhor essa questão da energia, a questão da aura, aí a aplicação de passe, por exemplo, essas coisas todas, né? Para a gente entender a transmissão energética na hora do passe, não é? Então, esses aspectos todos são muito importantes, não é? Então, é isso. Agora a outra, minha filha. Essa aqui, ele quer saber se esse fenômeno que Eurípides Barçanufo escutava a voz, falava pela voz de Jesus, Ah, tá. tá? Quer saber se é pneumatofonia. Isso aí. Tá certo. Olha, Eurípides Barçanufo é um caso à parte, porque Eurípides é um missionário. Eurípides é um espírito muito evoluído. E existe até mesmo o relato, através de Chico Xavier, contando o desdobramento que Eurípides fez e encontrou Jesus. Isso é Eurípides. Então, no caso, ele ouvia a voz, muitas vezes era de Doutor Bezerra, não propriamente que ele ficasse ouvindo a voz de Jesus, mas ele, em dado momento, ele vai, em desdobramentos, estar em frente ao mestre. Ele teve essa entrevista com o mestre, né? E até fala que Jesus estava muito triste, não é? Porque ele vai perguntar por quê, e ele fala por aqueles que já conhecem e não praticam, não é? Então, Eurípides, sim, ele teve essa condição espiritual dessa elevação. Agora, está perguntando se é pneumatofonia. Não, aí no caso, não. Aí, no caso, poderia ser que ele estivesse ouvindo, porque a pneumatofonia era preciso que fosse audível a todas as pessoas, não é só a pessoa. A pneumatografia também. A pneumatografia, eles faziam a seguinte experiência. Colocavam numa gaveta uma pergunta num papel, colocavam do lado uma caneta, fechavam a gaveta com chave, com cadeado, colocavam o médium para lá também, muitas vezes já colocaram o médium em gaiola, fizeram uma gaiola grande para botar um médium lá dentro. Amarrava o médium. Outras vezes, aquele que estava pesquisando ficava sentado assim com o médium de frente a ele e segurando as mãos do médium. E o mais interessante, ele punha os pés dele em cima dos pés do médium, para ver se o médium não saía dali. Mas ver se precisava de tanta coisa, mas tinha esses cuidados, não é? Muito bem, então aí ouvia-se o barulho, as pessoas estavam presentes, de alguma coisa que estava escrevendo no papel, porque a gente tem aquele barulhinho, né? Aí tá aquele silêncio, aí ouviam o barulho do papel sendo escrito. Depois, quando terminava a reunião, abria, estava lá a mensagem. Essa é a pneumatografia, escrita direta, sem a mão do médium. A pneumatofonia é quando os espíritos materializam a voz no ar. Todos ouvem. Porque não é só o médium que ouve. Aqui, no caso, era só o médium, né? É uma voz que o médium está captando, para ele. Agora, quando é para pneumatofonia geral, voz direta, todos ouvem. E, às vezes, aparece assim no ar, como se fosse uma espécie de um pequeno microfone, que mexe como se fosse uma boca que estivesse falando e todo mundo ouvia. Então, hoje em dia não se faz mais esse tipo de experiência, mas foram feitas muitas, não é, da pneumatofonia. A pneumatografia, tudo isso, né? Antigamente, no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Isso foi muito comum, as experiências nesse sentido. A pessoa pergunta, diz que observa nas manifestações, nas reuniões mediúnicas, espíritos que permanecem ainda com o véu do esquecimento e como isso se relaciona com a consciência.
O espírito que comunica, por exemplo, Espírito na reunião mediúnica. Uhum. Sim. Sim, claro que o esquecimento é algo que não interfere em nada na consciência. Porque, por exemplo, um espírito vai reencarnar, ele não pode se lembrar de tudo que ele fez na reencarnação anterior, porque às vezes ele foi assassinado por alguém com a qual ele vai conviver, ou ele mesmo matou a pessoa. Então, vamos assim, quando existe aquela coisa de três pessoas, né, o triângulo amoroso, também não pode ficar isso tudo lembrando disso. Como é que vai ser? Se fosse assim, se as pessoas reencarnassem e tá lembrando que meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu filho é isso, não tem jeito, não haveria a reaproximação, a reharmonização, não aconteceria. Então, o esquecimento é necessário ali, naquele momento, em relação ao passado, mas nada interfere na consciência. A consciência está ali, lúcida e tal, ela está um pouco, vamos dizer, adormecida naquele aspecto. Mas a pessoa, se, por exemplo, foi um grande músico no passado, pode vir sendo um músico agora, sem lembrar aquela parte amorosa, aquela parte psicológica, aquela parte de traumas que teve, que é para benefício. Mas aí o espírito apresenta tendências, a gente sabe disso, não é? A gente vê pelos filhos, pelos netos, pelas pessoas, a pessoa tem aquela tendência a tocar um instrumento, a cantar, ou a isso, ou aquilo, né? Então aí ela nessa parte aí ela lembra do passado, vem à tona. Não propriamente que ela vai lembrar, assim. Vocês já ouviram a Amira cantar, aquela menina? Que começou com, acho que, 8, 9 anos, já cantando óperas, assim, maravilhosas, né? Naquele primeiro momento que ela canta aquela música, que agora esqueci o nome, acontece o seguinte, um daqueles jurados fala assim, é uma alma velha, é uma alma antiga, quer dizer que aceita a reencarnação. Para falar uma coisa dessa, porque a menina com 8, 9 anos cantava igual uma cantora já adulta. Por isso ele vira para a outra e fala assim, é uma alma antiga. E alguns achavam que ela me lembrava uma das cantoras líricas do passado, né? Então a gente vê, eu acompanho essa Amira, que eu acho ela... Hoje é uma mocinha, né? Canta que é uma coisa, né? É, a coisa maravilhosa. E então, aí a gente vê o espírito que traz a lembrança que pode ser adotada. Porque às vezes ela tem uma tendência, mas não consegue levar adiante. Às vezes a pessoa tem uma tendência, quer ser médica, quer ser isso, quer ser aquilo, não consegue. Peleja, a vida mostra outro caminho, porque ela tem que crescer em outro caminho, e não mais aquele que ela teve no passado. Então, são as oportunidades que a gente tem, não é? A pessoa, às vezes, ela dedica... Agora, a pessoa não deve desistir de tentar, porque às vezes pode conseguir mais adiante, não é? Mas depois de um certo tempo, aí a pessoa vê que não tem mesmo mais jeito. Uma pessoa da minha família, desde pequenininho, falava que queria ser médico. Falava, hoje é um homem, não é? Já com quase 30 anos. Nunca conseguiu ser médico. 1000 coisas criaram problemas. Entendeu? Então, aí ele saiu para o outro lado e se deu muito bem. Então, não era para ser aquele, né? Tudo isso a gente tem que, aos poucos, convivendo para entender que agora a consciência continua, não interfere em nada, esse esquecimento do passado é benfazejo, faz parte da programação divina, porque se nós lembrássemos do nosso passado, era um desastre. Então é preferível não lembrar e começarmos a fazer novas aproximações com nossos familiares, com amigos que chegam. Tem um que a gente acha antipático. Esse, segundo Emmanuel, é o seguinte, quando você acha, lá no livro dele, no Portal da Luz, se você acha uma antipática, uma pessoa que você nunca conviveu com ela, pode saber que é coisa do passado. Então, cuidado com essa antipatia. Cuidado se você acha antipática uma pessoa por demais, né? Você convive com ela, mas como é antipática essa pessoa? É por isso. Então, aí que a gente vai ter... Aí eu falo sempre, toda vez eu falo, toda família tem um parente difícil. Tem. Porque se não tem, pode esperar que vai chegar. Parente difícil, chega.
E aí vai criar aqueles problemas todos. Agora, você que é espírita, você vai fazer tudo para conquistar o parente difícil. Porque isso cabe a você, não a ele que não conhece nada, não é? Então você vai fazer tudo para conquistar. E olha, dá certo, tá? Pode saber que dá certo. Se a gente fizer o empenho, porque você tem que agradar a pessoa, né? Então aí depois a pessoa vai falar, por que será que ele está fazendo isso, hein? Aí você dá um presentinho, você faz isso e estou desconfiado. Mas aí depois a pessoa é conquistada. É bacana mesmo. Essa aqui. Poderia comentar sobre a evolução da consciência com relação ao corpo mental e ao princípio inteligente? A consciência, ela está acima de qualquer coisa disso. Não é, por exemplo, em relação ao corpo mental e o princípio inteligente. A consciência está lá, é a consciência. Agora, as outras coisas vão acontecendo. Por exemplo, a mãe de André Luiz, vocês conhecem o caso, né? Porque André Luiz quis visitar a mãe dele, mas ele foi em corpo mental. Então, ali explica isso. Agora, o que tem a ver com consciência? Nada. É uma das faculdades do ser humano, do espírito, aí no caso o espírito, né? Que ele pode ir em desdobramento, uma expansão do perispírito. Existem muitos aspectos aí. Então, ele vai no chamado corpo mental. E aí ele vai, encontrou a mãe dele e tal. E o princípio inteligente. Também o princípio inteligente, se nós formos olhar lá no livro dos Espíritos, porque o espírito individualizado já é aquele princípio inteligente que passou pela série divinamente fatal dos seres inferiores. Aí ele vai ser individualizado. Então aquele princípio deixa de ser princípio para ser um espírito. Então, aí, agora existe o princípio inteligente ainda sempre, né? No processo evolutivo, nos mundos, aí na nossa própria Terra. Então, o princípio inteligente em elaboração constante, de desenvolvimento, de crescimento, de adaptação, essas coisas todas, não é? Então, na realidade, deixa eu ver aqui a evolução da consciência. Sim. Agora, a consciência evolui também, à medida que o espírito, a criatura está evoluindo. A doutrina espírita nos possibilita a expansão da consciência. Então, ela está evoluindo. Por quê? Porque o espiritismo nos faz pensar. Pensar em outras coisas. Abrir horizontes novos. Desde que isso aconteça, a nossa consciência, que já despertou porque queremos isso, estamos procurando isso, nós vamos crescer. Nós vamos, a consciência também evoluindo até chegar naquele ponto que nós falamos, não é? Aí ela vai fazer parte dos co-criadores, vão trabalhar, não é? Nessa situação assim. Porque hoje em dia já se fala até em muitos universos. Porque Deus não para de criar. Nossa cabeça não alcança isso não, meus irmãos. Que Deus é eterno. O que é eterno? Não teve princípio. Como é que é uma coisa que não tem princípio? Bom, não tem princípio. E aí? Não para de criar. Bom, cria. Vai para onde? Para algum dia? Não tem isso, descansou no 7º dia, não, porque ele não fica cansado. Deus fica cansado. Porque Deus tem uma coisa, Deus não fica alegre, Deus não fica triste, Deus não fica com raiva. Porque se Deus ficasse alegre conosco, aliás, se Deus ficasse triste conosco, ele estava numa depressão profunda. Se ele ficasse triste, olhando a humanidade. Então, ele não pode estar alegre. Porque a Sueli fez uma coisa muito boa, então eu estou alegrinho. Porque fizeram tudo errado, agora estou triste. Não, Deus está acima disso, não pode. Ele não pode ficar a sabor das nossas reações humanas. Não pode. Ele está acima. Ele criou as leis. Agora, nós infringimos as leis, vamos receber o resultado disso. Não é? Agora, essa coisa ela é tão assim corriqueira que a mãe fala para o filho assim: querido, meu queridinho, qualquer coisa assim. Papai do céu está muito alegre porque você obedeceu mamãe, porque você fez isso, você fez aquilo. Ou então, meu filho, papai do céu está muito triste porque você fez isso, fez aquilo. Esse papai, bom, ensinou a criança. Vai crescendo com aquela ideia que Deus fica alegre, que Deus fica triste. Outra coisa, Deus vai criar uma nova alma quando um casal resolve ter filho. Outros não querem filho. Então, Deus não cria. Mas se resolve,
Ah, por uma circunstância vamos ter filho? Ou eventualmente, ou acidentalmente. Aí Deus cria correndo uma alma para aquele corpo que está sendo formado ali. É assim que é a ideia. Então depende, Deus depende do ser humano. Quando é ao contrário, não é? Então é isso. Acho que respondi, né? Respondeu. Aqui as perguntas são meio assim. É parecida? Não, meio assim. Saiu do esquisitinho. tema? É. Aqui, ó, a transcomunicação já é um fato? Ah, pois é. Aqui você poderia falar um pouco sobre a correlação das leis divinas com a transição planetária? Sim. Sim. Essa transcomunicação, isso está tão parado. Bom, vou falar da minha opinião. Eu não sei se continua, se tem gente pesquisando. Isso eu não posso dar resposta porque eu não estou por dentro disso, tá? Agora, falar sobre a correlação, sim, as leis divinas. A transição planetária está onde? Na lei divina. Na lei divina. Não tem a lei de construção e a lei de destruição? Então, muitas vezes é preciso destruir alguma coisa que está impedindo o progresso. Então, vai ler lá no Livro dos Espíritos a lei de destruição. É por isso os flagelos são chamados de flagelos. Ah, porque o vulcão entrou em erupção, a tsunami que matou mais de 200 mil pessoas, porque aquilo ali era do processo evolutivo. Então, quem morreu lá? 200 inocentes? Por que aquelas pessoas estavam lá? Não é? Por que algumas, a gente sabe daquele caso do casal que estava lá embaixo, acho que até brasileiros, né? Naquela pesca, naquela coisa lá, bem lá embaixo nas profundezas, não, obrigada, nas profundezas do oceano, e quando eles vieram à tona, tinha acontecido tudo. Já tinha acontecido. Eles não ficaram sabendo, não ouviram, ninguém informou para eles que eles estavam lá embaixo. Então, então quer dizer, então são os flagelos que precisam ser, que precisam acontecer para mudar toda aquela região, para mudar o pensamento, uma série de coisas que nossa pequenez não consegue avaliar isso. Mas lendo a lei de destruição, a gente vai compreender por que existem isso. Não é? Por que existem essas dificuldades todas e essas coisas. Agora a gente vê nossos irmãos lá passando fome. Aí a gente pensa, meu Deus, por que está acontecendo isso? O nosso dever é minorar aquilo. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo do Espírito Bernardino, que nós não temos que falar assim, aqueles lá que estão passando fome, aquilo é da lei, eles estão pagando alguma coisa e pronto, viramos as costas e vamos embora porque eles estão pagando. Agora, Bernardino diz assim, o que eu posso fazer para minorar a aflição daquelas pessoas? O sofrimento daquelas pessoas, né? Então, quer dizer, eles estão passando por isso, mas quantos povos, aliás, quantas autoridades, aqueles que presidem os destinos daquela área, dos povos, poderiam fazer muito mais. Mas o que você vê hoje, né? A riqueza na mão de uns poucos e o resto que se dane para lá. Pronto. Então, a transição planetária está dentro da programação. Olha só, aqui uma pergunta que eu acho que você já respondeu e muito bem, o que é consciência? Sim. Essa pergunta é redundante. Aqui pergunta se a tecnologia, atualmente, as novas tecnologias de comunicação, as pessoas têm mais espaço de participação na sociedade. Como isso afeta o progresso da consciência? Depende do rumo que a pessoa der, seus comentários, a sua vida, aquilo tudo que ela está inserindo ali nas redes sociais, a forma como que ela age. Então, é aí que influencia, né? Aí que afeta a questão da consciência. A consciência pessoal da criatura, em primeiro lugar, é a que está, vamos dizer, registrando tudo. Agora, se isso vai afetar um grupo de pessoas, a consciência dessa pessoa também vai entrar dentro desse processo de prejudicar um grande número de pessoas. Agora, aquelas pessoas são inocentes? Estão ali todas elas dentro de um contexto maior que nós não sabemos o que devem, não é? Por que estão juntas, por que aquela pessoa está lá atormentando.
Então, isso aí é o passado, que nós não sabemos, nós temos uma ideia, que pode ser por isso, pode ser por aquilo. A pessoa que está provocando o sofrimento, o outro que está recebendo o sofrimento, está inserido num contexto de dor, de sofrimento, né? Então, vamos pedir a Teresa de a Rita de Cássia. Vamos pedir a Rita de Cássia. Essa aqui é uma pergunta à luz da espiritualidade. Como explicar o fenômeno de Nossa Senhora do Mel, uma estátua que verte mel dos olhos? Não sabia não, viu? Dessa Nossa Senhora do Mel, não sabia não. É muita abelha, né, para fazer aquele mel, aquela coisa toda. Bom, são fenômenos de efeitos físicos, né? Por ali deve ter médiums de efeitos físicos, porque a estátua propriamente não pensa, não tem raciocínio, não tem emoção, não tem reação, não tem nada, é pedra. Agora, o que acontece? Um efeito físico, através de alguém, através de alguma coisa, né? Isso é aonde, gente? Que cidade é? Que país é isso? Quem pode falar dessa Nossa Senhora do Mel? É aonde? É numa cidade de Minas, aqui no Brasil. Minas? Só, mas que coisa, né? Não sabia não. Só indo lá para Brumadinho para ajudar aquele povo lá, né? Dar um pouco de mel para adoçar aquilo lá, né? Bem, então, meus irmãos, realmente aqui deve ter algum fenômeno. É fenômeno de efeitos físicos, isso é fora de dúvida, né? Então, dependendo de alguém que dê a condição para que isso aconteça como se fosse a Nossa Senhora, porque isso atrai, né, as pessoas que vão querer saber, chama atenção. Não é? Muitas vezes eu preciso chamar a atenção para fazer a pessoa pensar. Né? Muito bem, meus irmãos. Então, nós agora estamos para terminar. Esse era o tema que nós paramos, né? Aqui o texto. Eu quero saber de vocês o seguinte, ali a nossa técnica, pelo seguinte, porque eu tenho aqui um PowerPoint que tem música no final. Se tiver um cabo de som que dê para aqui. Aí tem que saber com ela. Se não der, não precisa. Eu não ponho o cabo de som, mas dá para a pessoa ouvir, entendeu? Que aqui é um recinto um pouco menor. Talvez não precise, não, né? Porque eu acho bonito a gente apresentar esse PowerPoint, o título é Amor Terapia, sobre o amor. Você que falou o quê, minha filha? Alguém que levantou o braço aí? O que é? Ah, lá para cima, Sim, e aí? Bom, então vamos encerrar. Vamos passar o último slide aqui, né? Vamos reler este. O universo infinito vem a ser nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos, como campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando esta certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento, nem temor nos pode mais acabrunhar. Nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. Falando para o futuro, não é? Falando para tudo aquilo que ainda virá. Porque nós sabemos que a doutrina espírita, tudo que ela fala hoje é para o futuro. Nós estamos no futuro dos tempos, nós, espíritas atuais. O que nós estamos trabalhando, o que nós estamos aprendendo é para o futuro. Propriamente no hoje, o que nós podemos fazer? Nós estamos aprendendo. Nós podemos começar um trabalho nas casas espíritas, no movimento espírita, mas quem vai usufruir disso? O futuro. As gerações novas que virão, e o nosso trabalho é muito importante por isso. Tudo que nós pudermos fazer na divulgação da doutrina, dentro da fidelidade a Jesus e a Kardec, é importantíssimo. Porque muitas pessoas até querem atualizar Kardec, mudar os textos. Isso é uma coisa assim, impossível de nós imaginarmos. Porque o texto do autor, ainda mais da terceira revelação, é sagrado. Nós não temos que mudar nada, nós temos que desdobrar, explicar, que é o que fazem muitos autores. Mas tem gente que às vezes quer mudar, quer mexer, quer deturpar, não é? Isso muitas vezes é trabalho negativo, né? Daqueles nossos irmãos que querem
causar problemas e dificultar o entendimento da doutrina. Portanto, nós temos uma responsabilidade. E essa consciência da responsabilidade é algo que nós não devemos deixar passar sem aproveitar ao máximo. Estudando, trabalhando, lendo cada vez mais, observando tudo isso que a doutrina apresenta, que é algo extraordinário, que nós realmente podemos alcançar se assim o quisermos. E para encerrar, aqui o Espírito de Verdade, falando o seguinte: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade em O Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio. Então agora, viu? Vamos passar, vamos começar. Primeiro vem as flores, depois é que vai propriamente o texto. Vou aumentar o meu aqui para ver se fica no máximo. Está no máximo. Colocar o título agora. Título. Ah, já tá? Ah, tá. Então vamos. Então, a amorterapia é um texto da Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz. Vamos começar. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana fundamentaram seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Então, meus irmãos, essa é a mensagem da nossa Joana de Ângeles. E nesse momento eu quero agradecer a todos a oportunidade, rogando a Jesus que abençoe as casas aqui representadas, outras casas espíritas, nossas co-irmãs, não é? A todos vocês, as famílias, e lembrando aí da nossa cidade maravilhosa, né? Vibrando sempre em favor de todos e pedindo pela humanidade de uma forma plena. Mas, sobretudo, buscando a nós mesmos consciência e responsabilidade para que nós cresçamos, para que nós possamos exercer aquilo que viemos fazer agora na atual reencarnação. Que Jesus abençoe, muita paz, muito obrigada, até uma próxima vez. Nós é que lhe agradecemos do fundo do nosso coração essa oportunidade de estarmos aqui com você, viu? Que Jesus lhe abençoe, que abençoe a todos nós. Um bom dia a todos. Deus abençoe vocês aí também, viu? Me dá meu copinho aqui, por favor.
Alô. A Sueli vai ficar aqui para autografar os livros. Quem quiser trazer livro para ela autografar, ela vai ficar aqui.